Agora nós vamos iniciar com a nossa aula de ciências. Vocês vão abrir o livro, tá? O módulo de vocês na página 8, para que a gente possa dar continuação ao conteúdo Relações entre os seres vivos. Iremos falar um pouquinho sobre as abelhas, que ela tem um papel fundamental na manutenção do ecossistema, né, dos vegetais, na questão da hereditariedade. Elas são responsáveis pela polinização, ou seja, a polinização é um processo que garante a prosperidade dos vegetais, já que é por meio dele que acontece a fecundação, como nós vimos na aula anterior, tá? Então vamos lá. Mel sem abelha. Numa competição americana de tecnologia, um grupo de estudantes ganhou medalha de ouro por conseguir desenvolver um mel sintético, e a partir de uma bactéria. A técnica consiste em usar a bactéria Bacillus subtilis, geneticamente modificada para processar uma solução similar ao néctar das flores. Elas secretam enzimas que imitam o que acontece no metabolismo da abelha. O mel sintético, livre de abelhas, é considerado uma alternativa sustentável para a produção de mel, de acordo com o grupo que desenvolveu. O mel produzido ainda será aprimorado ao longo de mais estudos, além de ser submetido a ensaios para testar a decomposição e segurança do produto, ou seja, ainda não está disponível, né? Está só sendo testado. Número 1. O que os cientistas querem dizer com a alternativa sustentável? O que é que significa sustentável? É possível que a produção do mel sintético permita que os seres humanos vivam sem abelhas. Por quê? Escreva o nome de alguns produtos no quais utiliza o mel como ingrediente. Se não souber, faça uma pesquisa com seu professor. Como você está em casa, você vai fazer a pesquisa com o responsável, certo? E escrever nas linhas. Pesquisando na internet, os meninos encontraram um animal muito estranho. Veja ao lado. Akira contou às crianças que elas estavam vendo dois animais. Um caranguejo, Bernardo eremita, animal que está dentro da concha, e uma anêmona do mar, animal que está sobre a concha. Entre eles há uma relação de benefício. Se observarmos aí, né? Nós estamos vendo os dois. Número 1. Na sua opinião, como ocorre a relação de benefício entre esses animais? No caso do Bernardo eremita, ele é protegido pelos tentáculos da anêmona do mar, os quais possuem substâncias que podem ferir seus predadores. A anêmona, por sua vez, beneficia-se do transporte e das eventuais sobras de alimento do Bernardo eremita. Aí ele pede para fazer uma discussão entre nós. No caso do Bernardo eremita, abandonar a concha. Será que vai ter prejuízo para a anêmona do mar ou para ele nessa relação? Akira explicou que a relação existente entre esses animais é chamada de protocooperação. Nela, as duas espécies são beneficiadas, mas ao contrário do mutualismo, uma sobrevive na ausência do outro. Observe a imagem ao lado. Qual é o principal benefício que um animal está proporcionando para o outro? Página seguinte, 10. Olha que legal, que eu achei, meninos. Aí ele mostra aí. Ita ficou maravilhado com o tubarão. Ele notou que junto dele havia um peixe menor. Perguntou ao senhor Akira se aquele era o filhote. Akira explicou que o peixe rêmora não é o filhote do tubarão. Alguns animais conseguem restos de comida de outros seres sem lhes dar algo em troca, mas sem prejudicá-los. É o caso da rêmora. Esse peixe se prende ao corpo do tubarão por meio de uma ventosa que tem na cabeça e come os restos de seus alimentos. Sempre que um ser vivo se beneficia do outro, sem que este tenha algum ganho ou prejuízo, a relação entre eles é chamada de comensalismo. Vou propor um desafio a vocês, meninos. Quem consegue identificar o benefício obtido pela orquídea na relação com a árvore? Página 11. O que você responderia ao senhor Akira? Os meninos foram interrompidos por um barulho estranho vindo do lado de fora de casa. Veja só o que eles avistaram. Veja, Massaro, aqueles animais parecem disputar o mesmo alimento. Você também teve a mesma impressão que Ita? Por quê? Akira explicou aos meninos que os animais e plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes podem disputar recursos como alimentos, território, parceiros para a reprodução, água, luz e etc. Essa relação entre os seres vivos chama-se competição. Nesse tipo de relação ecológica, ambos os seres vivos podem ser prejudicados ou então apenas um deles. Reflita sobre o que você acabou de ler e responda.
Para que essa competição ocorra, geralmente os recursos que são disputados devem estar disponíveis no meio ambiente em menor ou maior quantidade do que os seres vivos que deles necessitam. Massaro refletiu sobre o que Akira explicou e ficou curioso para saber como as plantas competem entre si. Discuta com os colegas e professor a curiosidade de Massaro. Como vocês acham que as plantas competem? Página 12. Enquanto conversavam sobre as relações ecológicas, Urbano, que estava no sítio de seu tio, enviou-lhes uma foto por uma rede social. Veja você também. A coruja é um animal considerado predador, pois caça outros animais pequenos, mamíferos, aves e serpentes para poder se alimentar. O animal caçado, por sua vez, é chamada de presa. Essa relação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual uma espécie se alimenta da outra, é chamada de predação. Nessa relação, quem é beneficiado? A presa, o predador ou a presa e o predador? 10. Os predadores têm adaptações que os ajudam a capturar suas presas. Você consegue dizer qual foi a principal adaptação da coruja que permitiu a ela capturar o roedor? Na número 11, ele diz: em relação ao ser humano, quais animais você pode citar que são nossas presas? Para que os meninos compreendessem como acontece a predação, Akira propôs a ele uma brincadeira. Certo? Estou encerrando por aqui com a nossa aula de ciências. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.